A Idade Moderna. Transformações sociais, políticas e culturais na transição para a modernidade. A Idade Moderna, compreendida aproximadamente entre os séculos XV e XVIII, foi um período de profundas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Ela marca o fim da Idade Média e o início de um novo tempo caracterizado pela centralização do poder, pela emergência de novos sistemas econômicos e pela expansão das fronteiras geográficas e intelectuais. Esse período assistiu ao surgimento dos Estados-nação, às grandes navegações e à Revolução Científica, todos elementos fundamentais para a consolidação do mundo contemporâneo. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada pela crise do sistema feudal e pelo fortalecimento das monarquias. Durante a Idade Média, o poder político era descentralizado, dividido entre senhores feudais que controlavam suas terras e exerciam grande influência sobre a população local. No entanto, com o crescimento do comércio, o renascimento urbano e a ascensão da burguesia, os reis começaram a concentrar mais poder, dando início ao que viria a ser chamado de monarquias absolutistas. O absolutismo é uma das principais características políticas da Idade Moderna. Nesse sistema, o monarca detinha o poder quase ilimitado, sendo o centro das decisões políticas, econômicas e sociais de seu reino. Um exemplo clássico desse tipo de governo foi o reinado de Luís XIV da França, conhecido como o Rei Sol. Sua famosa frase "O Estado sou eu" simboliza a concentração de poder nas mãos do rei, que governava sem restrições significativas por parlamentos ou outras instituições. O absolutismo foi justificado pela teoria do direito divino dos reis, que afirmava que o poder do monarca era concedido por Deus e, portanto, inquestionável. Paralelamente à centralização do poder nas monarquias, a Idade Moderna foi marcada pela ascensão da burguesia, um grupo social que ganhava destaque com o crescimento do comércio e das atividades financeiras. Os burgueses eram, em sua maioria, comerciantes e banqueiros, cujas fortunas não dependiam das posses de terras, como era o caso da nobreza, mas do comércio e das finanças. Essa classe desempenhou um papel fundamental na transformação da economia, contribuindo para a transição do feudalismo para o capitalismo mercantil. O desenvolvimento das grandes navegações também é um aspecto central desse período. Movidos pela busca por novas rotas comerciais e recursos, os europeus começaram a explorar o Atlântico e descobriram novos continentes. Cristóvão Colombo, ao chegar às Américas em 1492, abriu uma nova era de expansão colonial. Portugal e Espanha foram os primeiros a explorar e colonizar essas terras, seguidos por outros países europeus como Inglaterra, França e Holanda. As navegações e descobertas geográficas permitiram a formação de vastos impérios coloniais e o estabelecimento de rotas comerciais transoceânicas. A exploração das Américas e a colonização de novas terras trouxeram riquezas imensas para a Europa. O comércio de especiarias, metais preciosos e, posteriormente, de produtos agrícolas como o açúcar e o tabaco, transformou a economia europeia e alimentou a expansão capitalista. No entanto, essa expansão também teve consequências devastadoras para as populações indígenas e africanas. Os povos nativos das Américas foram dizimados por doenças e pela violência, enquanto milhões de africanos foram escravizados e forçados a trabalhar nas colônias americanas. Do ponto de vista cultural, a Idade Moderna testemunhou o Renascimento, um movimento que revolucionou as artes, a ciência e o pensamento filosófico. O Renascimento foi uma redescoberta dos valores da antiguidade clássica, especialmente das culturas grega e romana, e trouxe consigo uma nova visão do homem e do mundo. Essa nova perspectiva enfatizava o humanismo, a valorização do indivíduo e a confiança na razão e na ciência. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael criaram obras de arte que continuam a ser admiradas por sua beleza e inovação técnica. Na esfera religiosa, a Idade Moderna foi marcada pela Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517. A Reforma representou uma ruptura com a Igreja Católica e resultou na formação de novas denominações cristãs, como o luteranismo e o calvinismo. Esse movimento teve um impacto profundo na Europa, não só na esfera religiosa, mas também na política e na cultura. A Reforma Protestante enfraqueceu o poder da Igreja Católica e contribuiu para o fortalecimento dos Estados nacionais, que muitas vezes adotavam o protestantismo como religião oficial. Em resposta à Reforma, a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma,
um movimento de renovação interna que buscava reafirmar sua doutrina e recuperar os fiéis perdidos. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, foi o ponto alto desse processo, reformando muitos aspectos da Igreja e reafirmando sua autoridade. A criação da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa conhecida como os Jesuítas, foi uma das principais armas da Igreja Católica na luta contra o avanço do protestantismo. Os jesuítas desempenharam um papel crucial na evangelização das colônias e na educação europeia. Outro marco fundamental da Idade Moderna foi a Revolução Científica, que começou no século XVI e continuou no século XVII. A ciência, antes subordinada à filosofia e à religião, começou a se emancipar e a buscar explicações racionais e empíricas para os fenômenos naturais. Copérnico, ao propor que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema solar, deu início a uma revolução no pensamento astronômico. Posteriormente, Galileu Galilei, com suas observações e experimentos, confirmou essa teoria e fez importantes contribuições à física e à matemática. Isaac Newton, por sua vez, desenvolveu a lei da gravitação universal, consolidando a revolução científica. A revolução científica não só transformou o conhecimento sobre o mundo natural, mas também desafiou as autoridades estabelecidas, tanto a Igreja quanto o pensamento aristotélico medieval. A ciência tornou-se um campo de investigação autônomo, com seus próprios métodos e princípios, baseados na observação, experimentação e raciocínio lógico. Esse novo espírito científico abriu caminho para o Iluminismo, movimento intelectual que floresceu no século XVIII e que exaltava a razão como principal guia para o progresso humano. O Iluminismo foi um dos mais importantes legados da Idade Moderna, influenciando diretamente a política e a sociedade. Filósofos como John Locke, Montesquieu e Voltaire defendiam a liberdade individual, a igualdade perante a lei e a separação dos poderes. As ideias iluministas tiveram um impacto profundo nas revoluções americana e francesa, que mudaram radicalmente o panorama político do Ocidente. O liberalismo político, que se consolidou nesse período, foi fundamental para a formação das modernas democracias, onde a soberania popular e os direitos individuais passaram a ser princípios centrais, como se vê na Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista econômico, a Idade Moderna foi marcada pelo surgimento do capitalismo comercial, que preparou o terreno para o capitalismo industrial dos séculos posteriores. O mercantilismo, uma política econômica adotada pelos estados absolutistas, tinha como objetivo fortalecer as economias nacionais por meio da acumulação de riquezas, especialmente ouro e prata, e do controle estrito sobre o comércio. A expansão colonial foi uma peça fundamental dessa política, pois fornecia tanto recursos quanto mercados para as potências europeias. A Idade Moderna também foi uma época de grandes conflitos. As guerras religiosas, como a Guerra dos 30 Anos, devastaram a Europa e refletiram as profundas divisões causadas pela Reforma. Além disso, os Estados-nação em formação lutavam entre si pelo controle de territórios e rotas comerciais, levando a guerras de sucessão, conflitos dinásticos e disputas coloniais. O Tratado de Westfália, em 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos, é considerado um marco no desenvolvimento do sistema internacional, pois estabeleceu a soberania dos Estados e o princípio da não-intervenção. Em síntese, a Idade Moderna foi um período de profundas transformações e rupturas que mudaram o mundo contemporâneo. A centralização do poder nas monarquias absolutistas, o fortalecimento da burguesia, as grandes navegações e o surgimento do capitalismo foram fatores determinantes para o desenvolvimento das sociedades ocidentais. A Revolução Científica e o Iluminismo lançaram as bases intelectuais para a modernidade, promovendo a razão, a ciência e os direitos individuais como princípios fundamentais. Esses processos culminaram na construção de um novo cenário político, social e econômico que influenciaria o futuro das nações, ecoando ainda hoje em documentos como a Constituição Federal de 1988, que garante a liberdade, a igualdade e a soberania popular. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!